A seguir, série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. Ler, escrever, compreender. Ser livre é ser capaz de expressar ideias e opiniões. A educação liberta através do conhecimento. Frequentar a escola é direito de todos. O acesso aos estudos é protegido por lei, mas nem sempre é garantido na prática. A legislação divide a responsabilidade entre o Estado e a família. Quando uma criança ou um adolescente abandonam a escola, a preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho são interrompidos. De acordo com os dados do IBGE, no Brasil, aproximadamente 5% dos alunos matriculados no ensino fundamental pararam de frequentar as aulas em 2007. Ainda que este índice pareça pequeno, corresponde a quase 1,5 milhão de jovens fora das escolas. Na realidade catarinense, o abandono escolar no ensino fundamental em 2009 foi baixo quando comparado à estatística nacional, 0,76% ou quase 7 mil alunos. Mas o maior desafio em Santa Catarina está no ensino médio. O índice de afastamento nos últimos anos escolares foi de quase 7%. ou o mesmo que aproximadamente 16 mil alunos. Nós temos na primeira série do ensino médio um ponto, vamos dizer assim, um lugar onde acentua-se a evasão escolar, porque é exatamente a transição, seja da idade escolar, de 15 para 16 anos ou mais, dependendo da situação das famílias, seja também a questão de que aí começa a necessidade ou a oportunidade de trabalho. Parar os estudos, na maioria das vezes, é a única alternativa. Em 2005, eu tive que desistir, porque eu saí da minha cidade natal, em Gá, na Paraíba, e vim para Blumenau, em busca de emprego. Foi um pouco de necessidade, assim, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 para 16 anos. Aí veio as responsabilidades. O problema é que eu parei de estudar, sabe, a gente se criou no sítio, né? E no sítio a vida é difícil. A gente tem que trabalhar, ajudar os pais, né? Eu estudei no sítio Conta de Mentiroso, foi 7 meses que eu estudei. Eu tenho hoje 40 anos e eu comecei a estudar aos 7 anos, estudei até os 12 anos, então eu vim de uma família pobre, e aí então, aos 12 anos de idade, eu tive que sair do colégio para ir trabalhar. Mas sempre, quando eu saí do colégio, sempre alimentei aquele sonho, aquela esperança de um dia voltar a estudar. O adulto de hoje que um dia abandonou a escola pode encontrar alternativas para recuperar o tempo perdido. Existem cursos de educação de jovens e adultos que promovem a elevação da escolaridade básica com metodologias de ensino e currículos adequados ao perfil do aluno adulto. A importância para a pessoa, para voltar a estudar, é a autoestima. Nós vemos nos alunos que frequentam a educação de jovens e adultos a valorização que eles sentem para eles mesmos, enquanto pessoas. Eles se tornam muito mais sujeitos de uma sociedade que eles estavam até então excluídos. Então, nós teremos mais pessoas com mais vontade, com mais conhecimento, que podem também ajudar os seus filhos a quererem ter mais conhecimento. O Serviço Social da Indústria, o SESI, eleva a escolaridade básica dos trabalhadores na indústria que desejam retomar os estudos nos níveis fundamental e médio.
A educação de jovens e adultos ofertada pelo SESI em Santa Catarina possui uma metodologia de ensino apropriada para atender às necessidades deste público e é totalmente gratuita para o trabalhador. A educação de jovens e adultos oferecida pelo SESI é um modelo de educação acessível para o trabalhador da indústria, com alto valor agregado, porque nós conseguimos atender o trabalhador aonde ele está, o mais próximo possível da comunidade onde ele mora ou dentro da própria indústria. Inclusive com uma metodologia que leva em conta o contexto da indústria, o contexto do ambiente em que ele vive, para que ele possa ter um processo de aprendizagem muito mais efetivo. É importante ressaltar que a participação num programa de educação de jovens e adultos para o trabalhador, ele dá a ele a oportunidade de uma melhoria de qualidade de vida muito importante, dá a ele a oportunidade de melhoria das suas relações sociais, melhoria de todo o convívio que ele tem na sua sociedade e dá a oportunidade de um aumento bastante significativo nas relações que ele tem com as pessoas que o cercam e com todos aqueles que ele deseja se comunicar. Luciana Moser, 31 anos, casada, mãe de família e também trabalha fora. Aos 15 anos, parou de estudar. Bem, aos 15 anos, eu parei de estudar, tive que interromper meus estudos porque eu engravidei. Isso foi no ano de 1995, foi um ano bem turbulento para mim. Não consegui conciliar minha vida pessoal, minha casa, minha filha que estava chegando com os estudos. Em 2006, quando entrei na companhia Hering, eu vi a oportunidade de estar voltando a estudar porque eles ofereciam um EJA dentro da empresa. Não precisava me deslocar de casa até na escola, na verdade, o ensino ficava na empresa. Além disso, minha filha, que foi um dos motivos por eu ter parado de estudar, foi também minha grande incentivadora por eu ter voltado e concluído o meu ensino médio. Eu tinha uns 12 anos e eu não queria que a minha mãe tivesse menos estudo do que eu, então pedi para ela voltar a estudar. Depois de 12 anos, Luciana finalmente conseguiu voltar à sala de aula e concluir o ensino médio. Além da filha Stephanie, sua outra grande motivação para voltar a estudar foi a oportunidade de crescer profissionalmente na empresa onde trabalha. Apesar das dificuldades no início, hoje ela cursa o ensino superior. Foi difícil, no início foi, os módulos, estudar em casa, vir para a sala de aula, né? Mas com o tempo eu fui pegando jeito, fui me enturmando, na verdade os professores foram excelentes, têm muita paciência para explicar para gente que está voltando depois de 12 anos, não é fácil às vezes entrar tudo na cabeça, né? Na verdade eu já tinha tido oportunidades por ter voltado a estudar, né? Eu saí de operadora de máquina para analista e de analista hoje eu sou coordenadora de uma equipe de 11 pessoas, né? E hoje também curso o segundo semestre da Faculdade de Processos Gerenciais. São exemplos como o de Luciana que demonstram a importância de uma empresa promover a elevação da escolaridade dos seus colaboradores. Hoje, Luciana é uma funcionária mais competente e comprometida com a função que exerce, além de uma pessoa mais feliz. Aqui em casa, estudamos juntas. Não existe hora para buscar a riqueza do conhecimento. Estamos em constante processo de aprendizagem. Sábado que vem, vamos falar sobre o nível de escolaridade dos trabalhadores da indústria de Santa Catarina e como a educação pode contribuir com o desenvolvimento econômico do país. Para mais informações, visite o site www.sesisc.org.br ou vá até o SESI mais próximo. Você assistiu Série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce.
Quando uma criança ou um adolescente abandonam a escola, a preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho são interrompidos. O adulto de hoje que um dia parou de estudar pode encontrar alternativas para elevar a escolaridade básica incompleta. O Serviço Social da Indústria, o SESI, oferece o programa Educação de Jovens e Adultos para os trabalhadores da indústria de Santa Catarina que desejam retomar os estudos nos níveis fundamental e médio. O programa é totalmente gratuito para o trabalhador e esta iniciativa beneficia também o setor industrial e toda a sociedade. Série Estudar. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. Neste sábado, você confere o primeiro programa da série Estudar, que vai apresentar a educação de jovens e adultos oferecida pelo SESI aos trabalhadores da indústria de Santa Catarina. Série Estudar, sábado, às 11h50 da manhã. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. Assista neste sábado o segundo episódio da série Estudar. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em Santa Catarina, mais de 40% dos trabalhadores do setor industrial não concluíram a escolaridade básica. A educação aumenta a produtividade e a competitividade das empresas, que são pilares para o crescimento sustentável do Brasil. O Serviço Social da Indústria, o SESI, oferece o programa Educação de Jovens e Adultos para elevar a escolaridade dos trabalhadores da indústria catarinense. Este é um compromisso que contribui para o desenvolvimento sustentável do cidadão, da empresa e da sociedade. Série Estudar. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. A seguir, Série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. No programa passado, falamos sobre a evasão escolar e o retorno aos estudos através da educação de jovens e adultos. Hoje, vamos mostrar a importância que a educação exerce no cenário industrial do Brasil e de Santa Catarina. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que a capacidade de produção do trabalhador brasileiro é muito baixa quando comparada à de outros países industrializados, colocando o Brasil em 65ª posição num ranking de 124 economias pesquisadas. Outros estudos demonstram que um trabalhador com 5 anos de escolaridade possui uma produtividade 54% superior ao trabalhador com apenas 2 anos de escolaridade. A educação aumenta a produtividade e a competitividade das empresas, que são pilares para o crescimento sustentável das indústrias e do Brasil. O SESI tem esse compromisso junto a toda a sociedade brasileira, e principalmente Santa Catarina, de proporcionar de forma gratuita a todos aqueles que estão na indústria, em qualquer setor, condições e possibilidades de ensinar, de elas aprenderem a ler e escrever, para que possam desempenhar melhor a sua função dentro do ambiente da empresa, da indústria, e com isso todos ganharem, porque só assim nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais
melhor dividida. Segundo dados do Relatório Anual de Informações Sociais de 2009 do Ministério do Trabalho, mais de 4 milhões de trabalhadores da indústria não concluíram seus estudos nos níveis fundamental e médio, o que equivale a 52% da força de trabalho no país. Investir na formação do trabalhador produz efeitos econômicos e sociais, melhora a qualidade e a expectativa de vida das pessoas, como também o aumento da produtividade e da competitividade. A indústria evoluiu muito nos últimos anos, em termos de equipamento, em termos de tecnologia, e logicamente que isso exige uma reformulação no próprio treinamento das pessoas que vão operar essas máquinas, esses equipamentos. A dificuldade de mão de obra aqui na nossa região é bastante grande, principalmente pela qualidade dessa mão de obra, né? E o EJA vem ajudar em muito a melhorar essa qualidade da mão de obra tão necessária para que as empresas efetivamente consigam também progredir. As empresas precisam de pessoas mais capacitadas, né? Em parceria com o SESI, nesse caso, a gente desenvolve essa oportunidade aqui dentro e com isso todo mundo ganha e essa pessoa leva essa formação para a vida dela e para o mercado como um todo. Em Santa Catarina, dos quase 800 mil trabalhadores empregados no setor industrial em 2009, mais de 40% não concluíram a escolaridade básica. Elevar a escolaridade do trabalhador é compromisso que o SESI e a indústria firmam como contribuição ao desenvolvimento sustentável do cidadão, da empresa e da sociedade. A parceria da Porto Belo com o SESI, ela é fundamental. Ela ajuda em muito o desenvolvimento das pessoas, até como um desenvolvimento pessoal, mas também ajuda o desenvolvimento da empresa, né, no sentido de que a gente consegue melhorar a produtividade e qualidade. Com o estudo e essa escolarização, as pessoas ficam mais discernidas e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu focar a responsabilidade e a assiduidade dessas pessoas dentro da empresa. Então, a Coteminas entendeu que, à medida que ela investe na formação e na qualificação da sua mão de obra, ela transforma o funcionário numa pessoa mais crítica, mais participativa e mais feliz. Localizada em Joinville, a maior empresa de porcas, parafusos e puxadores da América Latina, modificou a rotina dos seus funcionários. Desde 2007, a Cizer oferece para os seus colaboradores a elevação da escolaridade nos níveis fundamental e médio. A necessidade do EJA dentro da empresa surgiu dentro de um programa que nós temos, que é o Centro de Formação Técnica. Ele forma pessoas na especialidade que é da empresa, que é muito difícil de encontrar no mercado. Dentro dessa formação, começamos a nos deparar com pessoas que não tinham o ensino médio fundamental, que é o básico para começar a entender uma formação técnica, né? Com mais de 1.400 funcionários, a empresa possui uma tecnologia específica e é a única da região que trabalha neste segmento. Vendo isso, a Cizer achou por bem fazer essa parceria com o SESI e tem dado certo. Haja vista que já temos 52 alunos formados, desses 52 tem outros 62, 64 que estão inscritos, já passaram mais de 100 alunos, tem alguma evasão sempre no caminho, mas está tendo uma evolução bastante boa. Ela investe também porque isso é um investimento que dá retorno, né? O treinamento é um dos investimentos que mais dá retorno, quando bem feito, e esse está sendo bem feito. A Cizer entende que educação e desenvolvimento andam juntos. No início, quando nós fizemos esse movimento de formar as pessoas, de qualificá-las, encontramos algumas dificuldades. As pessoas elas têm receio de voltar a estudar, alguns têm medo de enfrentar a sala de aula novamente, né? Outros usam a desculpa de que já passaram da idade. Então, vários receios, vários fantasmas. E esse ano nós buscamos novamente pessoas para participarem e descobrimos que tivemos a feliz surpresa
de que a maioria das pessoas só necessita agora do ensino médio, já passaram pelo fundamental. Então, nós estamos com um público bastante qualificado, com profissionais qualificados dentro da empresa. As aulas do ensino médio acontecem dentro da própria empresa. Eu considero que são meus heróis. É aquela coisa assim de persistência, de acreditar, de buscar uma motivação, que às vezes eu sei que é difícil. Esse é o nosso 6º encontro, nós trabalhamos com encontros, né, pelo sistema EJA. E são 6 encontros assim que eles já me conquistaram e é muito bacana isso. Davi Medeiros da Rosa entende a importância de aproveitar esta oportunidade. Aí agora retornei aos estudos de novo, até por necessidade de se incluir no novo quadro, né? Que as empresas também necessitam, até para se manter no emprego e ter uma perspectiva de vida melhor. Por isso, voltar a estudar é sempre uma boa opção. O mercado de trabalho está cada vez mais seletivo e procura profissionais preparados para as oportunidades. No próximo programa, você vai conhecer a educação de jovens e adultos oferecida pelo SESI Santa Catarina. Você, empresário, e você, trabalhador, podem ganhar muito com isso. Até lá! Para mais informações, visite o site www.sesisc.org.br ou vá até o SESI mais próximo. Você assistiu Série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. Assista neste sábado o 3º programa da série Estudar. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. Muitos adultos que hoje fazem parte da mão de obra industrial, um dia abandonaram os estudos. O Serviço Social da Indústria, o SESI, oferece o programa Educação de Jovens e Adultos, uma nova oportunidade para elevar a escolaridade básica dos trabalhadores da indústria. A metodologia é própria para atender este público. As aulas acontecem em locais disponibilizados pelas próprias empresas ou nas unidades do SESI em Santa Catarina. Atualmente, o SESI oferece a EJA em parceria com 187 empresas. Esta é a maior rede de educação de jovens e adultos no estado que atua dentro das organizações. Série Estudar. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. A seguir, Série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. No programa passado, o assunto foi a importância da educação básica para o desenvolvimento econômico do país. Com profissionais preparados, a indústria brasileira se favorece com ganhos na produtividade, consegue acompanhar e aplicar as novas tecnologias e promove a qualidade de vida dos trabalhadores.
muitos adultos que hoje fazem parte da mão de obra industrial um dia abandonaram os estudos. Inseridos no mercado de trabalho, esses profissionais encontram barreiras em diversos momentos da vida. Este problema a ser superado entre família, escolaridade e necessidade futura de que, sem estudo, o mundo do trabalho, a empregabilidade, a renda, não estão asseguradas. Para mudar essa realidade, a educação de jovens e adultos surge como uma oportunidade para reparar, equalizar e qualificar o processo de aprendizagem, restituindo um direito ao cidadão. Em Santa Catarina, o SESI oferece a educação de jovens e adultos voltada para os trabalhadores da indústria. A metodologia é própria para atender este público. O modelo de ensino presencial e à distância e o atendimento nas empresas são algumas das facilidades para a implantação da EJA nas indústrias. O trabalho do SESI também é totalmente gratuito para o trabalhador da indústria. E nós contamos com profissionais qualificados. O SESI investe significativamente na melhoria dos seus profissionais constantemente, para que a gente consiga, de fato, falar a linguagem que o trabalhador da indústria mais precisa e que a própria indústria precisa. Além disso, é importante frisar que o trabalhador tem a oportunidade de ter um ganho de produtividade bastante importante, o que dá a ele uma oportunidade de crescimento profissional. Dá para a empresa, é claro, a oportunidade de melhoria dessa questão de produtividade para a empresa, mas para ele também a possibilidade de um crescimento dentro do seu posto de trabalho. O desafio de voltar a estudar mistura-se com a vontade de aprender. A gente tem um sonho, né? A gente quer ser alguém, né? Aí, se eu estudo, a gente, bem dizer, a gente fica muito para trás, né? Há muitas coisas dentro da fábrica que eu não entendia. Hoje, graças a Deus ao SESI, eu entendo, digito, mexo com o computador. Eu não gostaria que no futuro meus filhos assim olhassem para mim ou lembrassem de um pai analfabeto. As aulas acontecem em locais disponibilizados pelas próprias empresas clientes ou nas unidades do SESI em Santa Catarina. O ensino utiliza metodologia e material didático próprio, priorizando um currículo contextualizado para o setor produtivo, que contribui para o desenvolvimento de competências básicas e específicas do trabalhador, refletidas na sua atuação profissional. Nós temos também os diferenciais do programa, dentre eles a própria questão da biblioteca itinerante, que é o acesso do aluno ao mundo da leitura, a formação do leitor. Um outro diferencial que nós acreditamos que contribui muito com a aprendizagem do aluno é o currículo contextualizado. É a forma que nós trabalhamos dentro da sala de aula para que o aluno consiga estabelecer relação daquele conteúdo abordado em determinada disciplina com o contexto, seja ele da empresa, seja o contexto da vivência dele. 2 disciplinas, pelo menos, do nosso programa são desenvolvidas e cursadas no Laboratório de Educação Digital, onde o aluno tem, além de frequentar a disciplina curricular, a possibilidade da sua inclusão digital por meio da ferramenta do computador. Marcos Vieira Rodrigues tem 47 anos e é pai de 4 filhos. Há mais de 25 anos, precisou interromper os estudos para dar atenção à família. Na época, ele cursava a 8ª série e hoje, novamente, enfrenta os livros e cadernos para completar o ensino médio. Faz 28 anos que eu tinha parado. Daí eu fiquei meio assim, né? Entrei em sala de aula novamente, né, para estudar. Eu já, um velho, já de 47 anos, no meio da juventude, né? Tentando estudar para se formar em mais alguma coisa, né? Não ficar só em madeireiro. Mas sua história de superação não para por aí. Marcos trabalha no turno da noite e, quando encerra o expediente às 8 horas da manhã, pega carona com a condução da empresa e vai até o SESI Escola para mais um dia de aula.
Funcionário da Indusflora, indústria madeireira de Lages, ele só vai descansar quando chega em casa perto do meio-dia. Eu começo das 11 horas da noite, vou até 10 para as 8 da manhã. E venho para a escola, para estudar, né? E daqui vou direto para casa dormir. É puxado. Graças a Deus está valendo a pena. Em casa, Marcos também é um pai presente e divide as responsabilidades com a esposa, que passa por um problema de saúde. Eu trabalho, estudo, tenho a minha esposa que tem um problema que ela tirou o seio fora, problema de câncer. Eu saio daqui, tem às vezes que eu nem venho na escola, vai lá lutar com ela, né? Minha casa, roupa, quem tem que ajudar ela, comida para os piá que tem que fazer, né? E estudo e trabalhar à noite, né? A maior recompensa de todo esse esforço é ser exemplo de força e superação para os filhos. Meu pai é um bom pai, ele busca incentivar a gente o possível. Tipo, tem pessoas que não completaram o ensino médio, ensino fundamental, e tem esse prazer de voltar a estudar de volta. Não, ele via assim, a gente indo pro colégio, ele incentivava a gente pro colégio sempre. Daí é bom ele ter voltado sim, a estudar assim também. O SESI Santa Catarina também eleva a escolaridade básica de pessoas com deficiência, contribuindo para a inclusão social e profissional. Já são 8 unidades escolares em todo o estado, com professores habilitados em língua de sinais e braille. O SESI também prepara a pessoa com deficiência para incluí-la no mercado de trabalho, em parceria com mais de 35 indústrias. A satisfação de trabalhar no SESI é muito grande, não só pela qualidade de trabalho que a empresa oferece, mas especialmente por estar numa escola que oferece todas as condições adequadas para o aluno com deficiência. E a satisfação maior ainda de poder contribuir para que pessoas com deficiência que hoje estão à margem da sociedade, a curto e médio prazo, possam também sentir o prazer de estar inserido no mercado de trabalho e, consequentemente, mais incluído na sociedade de um modo geral. Atualmente, o SESI oferece a EJA em parceria com 187 empresas de Santa Catarina. Esta é a maior rede de educação de jovens e adultos do estado que atua dentro das organizações. Com educação, as pessoas tornam-se cidadãos responsáveis e éticos na empresa, na comunidade e na família. Para mais informações, visite o site www.sesisc.org.br ou vá até o SESI mais próximo. Você assistiu Série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. Assista neste sábado o último episódio da série Estudar. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. A seguir, série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce.
No programa passado, você conheceu a educação de jovens e adultos oferecida pelo SESI em Santa Catarina. Uma nova chance de aprender e uma oportunidade para o trabalhador que deseja concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Muitas indústrias do Estado já se conscientizaram que a educação dos colaboradores é fator fundamental para qualificar a produção e estimular o desenvolvimento econômico e social nas organizações. Nós temos a obrigação de ter o cuidado e a atenção de proporcionar o que há de melhor, de mais evoluído, para atender à necessidade de todos os que participam de uma indústria, desde alimentação, desde saúde, educação. A Fiesc tem uma participação forte no sentido de congregar e ser o coadjuvante de todo esse processo de proporcionar um serviço social à indústria através do SESI, com a finalidade de atender a todos, em qualquer parte do nosso estado de Santa Catarina. Segundo uma pesquisa de satisfação realizada com alunos da educação de jovens e adultos, a grande maioria destacou a dedicação dos instrutores, material didático completo e diversificado e as facilidades de acesso como principais características do programa. Para 68% deles, voltar a estudar está sendo mais fácil do que imaginavam. Raiz quadrada. Eu nunca sabia o que era fazer uma raiz quadrada. Hoje, graças a Deus, a raiz quadrada é umas contas que é difícil, mas eu aprendi e hoje a matéria que eu mais adoro é matemática. Estudo para mim representa melhoria profissional e conhecimento do que é demais, né? Eu trabalho de conferente talhado, daí a gente força assim, bastante a memória, faz bastante contas, né? Precisa estar bem com a mente ativada na matemática. Sonho, né, em me formar em alguma coisa, né? Porque já consegui tantas coisas na vida que eu já falei, né? É possível que eu não vá conseguir mais me formar em alguma coisa para frente, né? Que seria engenheiro, né? A avaliação das empresas confirmou a aprovação dos alunos. Mais de 90% já perceberam mudanças positivas na vida profissional e pessoal de seus colaboradores, principalmente no nível de compreensão dos processos produtivos. Eles perderam medo do papel e da caneta. Então essa foi uma coisa que para nós, independente de valor financeiro ou qualquer valor que seja material, foi muito importante porque a gente viu pessoas que hoje resgataram a dignidade, né? Se a gente puder dar um conselho, eu gostaria que outras empresas se dispusessem a prestar esse serviço ou essa ajuda para o pessoal, né? Estimular a conclusão da educação básica dos jovens e adultos da indústria catarinense é compromisso do SESI em parceria com as empresas para o bem de toda a sociedade. O SESI acredita que com a educação do trabalhador, que com certeza pessoas melhores surgirão. E essas pessoas melhores farão com que as organizações sejam melhores. E cada vez mais isso se torna como resultado da empresa. E hoje nós temos percebido que muitos gestores estão procurando na educação de jovens e adultos essa melhoria. A satisfação de aprender novos conteúdos é resultado da dedicação de profissionais muito importantes nesse processo, os professores. São eles que estão mais próximos dos alunos a cada novo encontro. Eu trabalho com crianças já há 10 anos, mas existe uma diferença muito grande em trabalhar com adultos, porque eles vêm com um interesse muito grande. Eles vêm muito focados naquilo que querem, o objetivo deles é muito claro. Eles têm muitos problemas pessoais, trabalho, família, então a alfabetização de adultos é uma coisa que acontece com bastante dificuldade. Mas a alegria de quando eles conseguem é uma coisa fantástica, é contagiante, é indescritível. A professora Simone Feldhaus dá aulas para turmas de 1ª a 4ª série e sempre busca relacionar os conteúdos com a vivência profissional dos seus alunos.
Como a maioria dos meus alunos são da indústria madeireira e da construção civil, nós trabalhamos com projetos, sempre procurando abranger esses dois temas que fazem parte do dia a dia deles. Nós fizemos, por exemplo, um trabalho com um texto que o título era Assembleia na Carpintaria. Então, onde tinha as várias ferramentas que conversavam entre si. E eu trouxe esse texto para a sala e nós fizemos um trabalho de um teatro, né? Onde cada aluno pegou uma ferramenta dessa que eu trouxe e ele fez o seu personagem dentro desse teatro. E no final nós fizemos a discussão desse texto, como ele seria lá no nosso trabalho, na nossa vida, na comunidade, na família, como que são as nossas atitudes, será que nós estamos fazendo como o texto falava, qual é a nossa posição diante daquele texto que eu trouxe. A professora Simone garante que a troca de conhecimentos é constante. Sempre quando eu entro dentro da minha sala de aula, eu vou iniciar a aula, eu sempre digo a eles que aqui dentro da sala ninguém sabe mais do que o outro. Todos nós, tanto professores quanto alunos, nós temos a mesma capacidade e o mesmo conhecimento. Eu vou passar para eles aquilo que eu sei e muita coisa com eles eu também aprendo. O SESI também oferece gratuitamente para as indústrias o Programa de Educação Continuada, com o objetivo de desenvolver permanentemente as competências básicas dos trabalhadores. São mais de 80 cursos voltados para as necessidades das empresas. Informática, redação, saúde no trabalho e relações humanas são algumas das opções. Os cursos de educação continuada priorizam realmente a necessidade e a política da empresa com o objetivo de busca constante, atualização constante dos conhecimentos dos trabalhadores, aqueles conhecimentos que eles já têm adquiridos e que devem ser atualizados ou até mesmo aprimorados. O contexto da formação continuada é preparar ele constantemente para os desafios do dia a dia e da vida. É muito mais do que só a preocupação com o ambiente do trabalho profissional. Tanto é que se você vê a educação continuada, eles são programas contínuos que à medida que termina um, vai entrando um outro programa em função das necessidades que vão surgindo. Ao longo de 4 semanas, você acompanhou o trabalho do SESI para qualificar a mão de obra das indústrias de Santa Catarina através da educação. Com profissionais bem preparados, as empresas brasileiras têm mais potencial para competir no mercado. Os programas de educação básica e continuada do SESI promovem a atualização do conhecimento por meio de uma aprendizagem significativa para o progresso do trabalhador, da indústria e do país. Para mais informações, visite o site www.sesisc.org.br ou vá até o SESI mais próximo. Você assistiu Série Estudar. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce. Muitas indústrias de Santa Catarina já se conscientizaram que estimular a educação dos seus colaboradores é fator fundamental para o desenvolvimento econômico e social das organizações. Com profissionais bem preparados, as empresas brasileiras têm mais potencial para competir no mercado.
Os programas de educação básica e continuada do SESI promovem a atualização do conhecimento por meio de uma aprendizagem significativa para o progresso do trabalhador, da indústria e do país. Série Estudar. Realização RIC Record. Oferecimento SESI, Educação de Jovens e Adultos. Quem estuda, cresce.